7h04, estamos de volta com as principais notícias da sua manhã de sexta-feira. Agora eu te convido, vem aqui comigo, que a gente vai lá para a Rádio Acrítica conversar com a Micaele Cevalho e o Adeilson Albuquerque, que estão ao vivo na 93.1. Olá, meninos, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente vai começar falando de um assunto bem polêmico, né, que deve gerar uma grande discussão. O STF decide que presos podem ser indenizados pelas condições precárias das penitenciárias. Aí fica complicado, né? A população às vezes fica contra essa situação de que eles sejam indenizados, mas a corte entendeu que a superlotação e o encarceramento desumano geram responsabilidade aí para o Estado para reparar esses danos que teriam sido sofridos pelos detentos, pelo descumprimento do direito que todo mundo tem, que é o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Por conta disso, a corte entendeu que esses detentos têm direito, sim, a receber uma indenização do Estado, né, por estar dentro dessas penitenciárias e por passar por essas situações que eles julgam ser desumanas lá dentro dos presídios. Essa questão aí foi decidida, olha, depois que um preso aí acabou ganhando o direito de receber R$2.000 em danos morais depois de passar 20 anos em um presídio em Corumbá. Isso aconteceu no Mato Grosso do Sul. E aí, atualmente, ele cumpre liberdade condicional. Agora, ele alegou que durante esses 20 anos que ele ficou lá dentro, ele passou por essas situações desumanas, né? Que a gente, às vezes, até comenta aqui, falta água, falta estrutura, higiene, principalmente esses direitos básicos que eles deveriam ter lá dentro do presídio, mas é uma situação realmente que a população questiona, né, Adriane? É bem questionável e levando em consideração, eu conheço todas as penitenciárias aqui e todos os presos, levando em consideração a superlotação, situação precária, teriam direito à indenização, levando em consideração a essa máxima. Agora assim você... como os presos, desculpa, têm direito a essa... Pode ter direito a essa indenização, porque tem direitos à qualidade, porque o governo encarcera, mas tem que dar estrutura. Quem está fora também tem direito à segurança, tem direito à vida. Normalmente essas pessoas cometeram crimes e por isso estão ali, né? Não estão ali à toa. Isso gera uma polêmica muito grande, porque imagina você indenizar alguém que cometeu um latrocínio e alguém perdeu a vida e essa família fica sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de estrutura. Isso gera, claro, muita revolta, principalmente de quem é vítima. Agora, você imagina se a pessoa só por estar lá dentro de uma penitenciária como esse preso, né, que a justiça deu aí o direito a ele de ser indenizado, que ele passou 20 anos num presídio, você imagina um preso que estava dentro do presídio quando ele passou por uma rebelião, como é que aconteceu aqui em Manaus, aqui no Amazonas, né, como a situação que a gente teve registrada no início desse ano. Um preso que está lá dentro, que passou por uma situação daquela, se for baseado nessa lei, baseado nos casos que já foram aprovados, você imagina o direito que ele deve ter aí de ser restituído. Quanto não seria essa indenização? Se esse preso recebeu R$2.000, fica o questionamento aí, né? Acaba abrindo margem aí para que outros detentos, né, entrem na justiça também e recorram desse direito que eles têm. Olha, eu arrisco dizer que tem preso que vai até querer ser preso, né? Tem pessoas que vão querer até ser preso, se entregar para ter uma indenização, porque já sabe que a condição das cadeias aqui nos presídios, no Amazonas inteiro, não é só aqui em Manaus, são bem precárias. E falando dessa situação, tem preso, não estou dando ideia não, mas que já poderia pedir indenização, que são os presos lá de Coari. Inclusive, a Justiça determinou a interdição parcial dos presídios ali, do presídio, na verdade, e a transferência desses detentos imediatamente, porque a situação lá é bem precária. Exatamente, a decisão é do juiz de direito Fábio Alfaia, de lá mesmo da comarca de Coari, depois que foi feita uma revista, né, ou pelo menos um supervisionamento lá no presídio de Coari, constatou-se essa superlotação, a falta também de estrutura mínima, até mesmo de profissionais do Estado que dêem um apoio mínimo, o suporte pelo menos necessário para os detentos lá da comarca de Coari. Com isso, constatou-se a superlotação, como a gente vê inclusive aí, até nessas imagens que a gente mostra agora na TV Acrítica, né? Os profissionais fazendo aquela espécie de revista, principalmente o juiz de direito, o Fábio Alfaia, foram lá, verificaram, constataram que não tem estrutura mínima para que os presos fiquem da melhor maneira lá dentro do presídio. Com isso, eles devem ser transferidos o mais rápido possível e toda esta ação, Adriane Diniz, tem que ser coordenada pelo Estado. Caso não seja cumprida, por exemplo, a decisão do juiz de direito da comarca de Coari, aí o Estado vai pagar R$50.000 por dia. Atualmente, o presídio de Coari ele tem
126 presos. A quantidade máxima que ele deveria comportar é de 66. Então, essa transferência da superlotação, os demais presos devem ser transferidos para Manaus e deve ser mantido somente dentro do presídio lá de Coari os 66 presos, que é a capacidade máxima que comporta o presídio da localidade. Minha diretora, vamos colocar de novo aquela imagem lá do presídio lá de Coari. A gente viu ainda há pouco, para descrever para as pessoas que estão acompanhando a gente pela rádio, o teto é uma lona, né? Então, se você conseguir alcançar aí a parede, o muro, você consegue fugir, porque não tem telhado. É uma situação realmente inadmissível. Agora, a gente sabe que também aqui em Manaus, para onde esses presos devem vir, a gente não tem espaço. Tanto que os presos já estão ocupando a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que havia sido desativada recentemente. É preciso muito investimento no setor, né, de segurança pública e de sistema penitenciário e também qualificação para evitar que essas pessoas sejam presas, em educação, né, para evitar que esse número continue aumentando, porque não adianta abrir presídios e mais presídios e não dar nenhuma estrutura para que as pessoas deixem de cometer crimes. Como algumas autoridades até citam, né, necessário e nem é preciso que se construa mais depósito de pessoas, né, porque se não tem nenhuma estrutura, principalmente educacional. E é preciso, né, Adriane, sem dúvida nenhuma, fazer um trabalho de base, começar do início. Uma educação, por exemplo, nacionalizada, que possa atingir toda a população, principalmente a de baixa renda. A gente espera que isso possa ser revisto, porque do jeito que está, não tem. E futuramente, sem dúvida nenhuma, as pessoas sempre elas ficam sofrendo, principalmente do interior do estado. Já existem alguns presídios que estão sendo feitos no interior do Amazonas, como o próprio Parintins, e também já até aponta-se que alguns desses presos lá da comarca de Coari devem ser também levados para o município de Parintins, mas tudo vai ser organizado pelo governo do Amazonas. Aproveita e investe o dinheiro que poderia vir para uma indenização em qualificação, né? Bota esse pessoal para trabalhar, bota esse pessoal para estudar, para quando sair dessas unidades já terem uma profissão, já poderem voltar ressocializados de fato. E ainda falando do sistema penitenciário, está tendo revista, né, nesse exato momento, lá na BR-174. Qual é o presídio? É o CDPM, né? A nossa equipe está acompanhando, o Elias Pedrosa, o Arthur Coelho, a nossa equipe de produção, inclusive, já está acompanhando todos os detalhes. Daqui a pouco a gente vai receber mais informações, a gente vai divulgar aqui na Rádio Acrítica FM e vocês também na TV. Começou por volta de 6 horas da manhã, lá no CDPM, no quilômetro 8 da BR-174, que faz parte também ainda do processo de vistoria que a Secretaria de Segurança Pública está realizando. Aconteceu na semana passada lá na unidade prisional do Poraquequara, inclusive alguns túneis, né, buracos que estavam sendo escavados foram encontrados pela equipe que está fazendo a fiscalização e o mesmo está acontecendo neste momento no CDPM, lá no quilômetro 8 da BR-174, até para evitar fugas, como já aconteceu em massa nos últimos anos e nos últimos meses aqui no estado do Amazonas, Adriane. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Obrigada, Adeilson e Micaele, pelas informações. Ótimo dia para vocês, para os ouvintes da Rádio Acrítica e um ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana para vocês. E olha, com a chegada da Semana do Carnaval, o Hemoa inicia a convocação de voluntários para a doação de sangue. O período necessita de atenção redobrada em relação ao baixo estoque de sangue nas unidades de coleta. E para falar sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Quantas bolsas devem ser coletadas até o dia 25 de fevereiro? Qual a intenção do Hemoa? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Bem, olha, a meta do Hemoa é conseguir até o dia 25 de fevereiro, né, pelo menos 1.000 bolsas de doadores aqui de Manaus, né, até para tentar reforçar esse estoque de sangue antes do Carnaval. E para explicar por que esse reforço é importante, eu tenho aqui ao meu lado a Eleonora Araújo, que é subgerente de coleta externa do Hemoa. Bom dia, Eleonora. Eleonora, vamos começar explicando para o público por que 25 de fevereiro, 1.000 bolsas, por que é preciso conseguir essa meta até essa data? Bom dia, senhores telespectadores, bom dia a todos. É um prazer imenso estarmos aqui. Olha, a demanda sempre aumenta nesse período e posteriormente fica um pouco difícil manter esse estoque, porque um dos pré-requisitos é que a pessoa não pode ter ingerido medicação nem bebida alcoólica e nem viajado para o interior. Então, muita gente viaja. Além disso, o consumo da bebida alcoólica também interfere um pouco nessas questões. E nós temos como meta essas 1.000 bolsas com o objetivo, principalmente, de garantir um estoque razoável para toda a demanda transfusional do Estado. Eleonora, para a gente deixar bem explicadinho para o público, né, o importante é doar
antes de viajar, porque se a pessoa for viajar e muita gente viaja, vai ter que passar 30 dias sem doar sangue, não é isso mesmo? O importante é comparecer no Hemoan nessa semana. É verdade. E levando-se em consideração também que leva-se 72 horas, não é, para que seja liberado o sangue. Daí a necessidade que as pessoas compareçam. Nós estamos estimulando, fazendo assim campanhas no distrito, campanhas em várias empresas também e apelando para os nossos doadores de sangue mesmo, pedindo que possa comparecer. Para isso, olha, nós estamos doando a camisa do doador. Você que é doador de sangue, compareça lá na Fundação Hemoan, doe, leva, não esqueça, vá bem alimentado, não ingira medicação nem bebida alcoólica, portando sua carteira de identidade ou um documento oficial com foto. Então, quer dizer, além de doar, você ainda ganha aqui a camisa da campanha antes da folia Doe Sangue, Doe Vida. Até porque depois o estoque corre o risco de baixar. Vamos dar também aquela orientação para o público, né? Quem que pode doar, Eleonora? Pelo Ministério existe os pré-requisitos que diz a questão da idade. Entre 18 e 65 anos. Abaixo de 16 até 18 anos, antes de completar 18, tem que ser na companhia do pai, do responsável, portando um documento oficial e a autorização ela é assinada lá na hora na Fundação Hemoan. Essa é a questão. Também o peso acima de 50 quilos e bem alimentado, não ingerir medicação nem bebida alcoólica, como eu já falei, não ter viajado nos últimos 30 dias por interior. Enfim, está bem de saúde, lá ele vai ser avaliado por uma equipe, principalmente enfermeiros, que faz o hematóxico e tudo, e diz se pode ou não pode doar sangue. Bom, e o importante mesmo, Adriane, é que está tudo pronto para que realmente o Hemoan consiga atingir essa meta de 1.000 bolsas. O Hemoan vai estar aberto no horário de 7 da manhã, aliás, até às 6 da tarde durante toda a semana. Durante o carnaval funciona também, mas aí a gente indica para as pessoas só vá doar sangue durante o carnaval se você realmente não tiver bebido nenhum tipo de bebida alcoólica, né, de substância alcoólica, até porque senão não adianta. E para aquelas pessoas que vão para o interior durante o carnaval, se adiantem, vá nessa semana, porque depois você vai ter que passar pelo menos 30 dias sem fazer essa doação. Então é uma boa dica, até porque todo mundo pode precisar de sangue logo, logo. A gente nunca sabe, né? Agora, até no fim de semana, vai ter algum ponto de atendimento para quem quiser fazer a doação? No fim de semana, Adriane, vai estar funcionando durante o sábado, principalmente durante o sábado pela manhã. Mas, infelizmente, nesse momento, o Hemoan não está com as coletas volantes, né? Realmente está sendo tudo centralizado dentro da sede do Hemoan. Mas, claro, com essa vantagem de que os doadores vão receber a orientação, vão receber a camisa, essa camisa de que participaram da campanha do Carnaval. E, se conseguir essa meta, o Hemoan consegue realmente atender todo mundo durante o mês de março. Quando passar o Carnaval, começa a campanha de novo, dessa vez para quem não viajou. Tá certo. Então, a dica é, antes de ir para a folia, passe no Hemoan, faça a sua doação e depois aproveite o seu Carnaval. Obrigada, Thea. Olha, uma pesquisa inédita revelou que o chikungunya, uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, pode deixar sequelas irreversíveis no organismo, como lesões vasculares. Essa notícia nos mantém ainda mais em alerta aqui no Amazonas, pois é nessa época de chuvas que aumentam os riscos de transmissão. A Leandra sofreu com a chikungunya. Sentiu os mesmos sintomas da dengue, mas a febre intensa e a dor profunda nas articulações chamaram a atenção. Mas 4 meses depois de ter sido curada da doença, ela mal conseguia se mexer. E movimentos simples do dia a dia viraram sacrifício. E escada, que era uma coisa simples para mim, já ficava difícil. Eu subia um lance de 10 degraus, por exemplo, em 8 minutos. E era bem complicado. Usar salto, não conseguia. Por 6 meses eu só usei sapatilha, porque eu não conseguia usar salto. Caminhar mais de 3 minutos era terrível. As dores começavam, acordar de manhã e levantar era outro tormento. Foi um susto, mas aos poucos a Leandra foi recuperando os movimentos. A Leandra teve sorte, mas uma pesquisa inédita da Universidade Federal de Pernambuco revelou que a chikungunya pode sim causar lesões vasculares irreversíveis. Dos pacientes analisados, 65% continuaram com o problema. Como é uma doença nova, novas pesquisas realmente vão se somando, existe essa evidência,
dessa questão do comprometimento vascular crônico, né, que realmente ela precisa ser confirmada com outras pesquisas para que nós possamos definir enquanto quadro clínico dessa virose. Chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e causa febre forte e muita dor nas articulações. Os sintomas são muito parecidos com os da dengue, o que pode adiar um diagnóstico correto. Em janeiro deste ano, 74 casos de chikungunya já foram registrados no Amazonas. E a Fundação de Vigilância em Saúde está em alerta para 2017, por causa da temporada de chuvas. Consequentemente, vamos ter uma população de mosquito bem maior do mosquito transmissor, né, e a possibilidade de transmissão dessa doença, sim. Estamos fazendo todo o monitoramento de casos no sentido de ver qualquer alteração, qualquer anormalidade, realmente a gente possa fazer uma intervenção precoce. Um ano depois da doença, a Leandra está curada, mas garante, vale a pena reforçar os cuidados. Graças a Deus as dores cessaram, né? Como eu te falei, com 6 meses depois eu já estava me sentindo bem melhor. E hoje, um ano depois, eu já estou bem, já consigo subir escada, já não sinto mais dores, já consigo fazer todos os movimentos sem limitações. Consegue usar salto? Consigo usar salto. E ainda hoje tem o quadro Roteiro do Dia. Toda sexta a gente traz uma dica de lazer para você e para sua família. E a dica de hoje é uma pista de patinação que serve para os pequenos e para você, adulto, se divertir nesse fim de semana. É um instante só.